Oi, gente. Eu tenho que dividir aqui com vocês uma parte do meu livro que eu achei muito. Todo o livro é muito interessante, mas eu vou ler aqui uma frase para vocês. As palavras mais importantes que podemos dizer são as que explicam nossa fé a qualquer um que pergunte ou que esteja disposto a ouvir. Meu livro é esse aqui, O Poder da Mulher que Ora. Maravilhoso, mudou muito a minha vida, alguns pensamentos, porque às vezes quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente pensa que é só nós, né, que passamos por aquela situação e que parece que aquilo vai ser assim mesmo e não vai acabar. E esse livro me ajudou muito, me fez crescer muito. E o que essa frase me falou muito comigo e o que eu li ali no restante também, a mulher sábia, né? Nós não somos perfeitas, nunca seremos. Mas nós que acreditamos em Deus, que servimos e seguimos a palavra de Deus, nós buscamos a cada dia a sabedoria, né? E quantas vezes, né, queremos falar de Deus, ou a gente vê uma pessoa perto de nós, da nossa família, fazendo alguma coisa que não tá certo, que não tá edificando a ninguém. E a gente olha e a gente sabe que aquela pessoa precisa ouvir a palavra de Deus, porque nós também precisamos. E muito, sempre vamos precisar. Nunca, por nós conhecermos às vezes mais ou orarmos mais, nunca vamos precisar menos do que aquela outra pessoa, né? Mas às vezes a gente vê que aquela pessoa precisa escutar uma palavra, ou que a gente vê a necessidade na vida dela que ela tem de ter uma comunhão com Deus. E a gente vai falar alguma coisa e não é a hora certa. Então nós que buscamos ser mulheres mais sábias, devemos saber a hora certa de falar. E quando a gente sabe disso, quando a gente coloca na oração, antes de ir falar com aquela pessoa, antes de conversar, e às vezes nem é a gente que fala, a gente coloca aquele desejo, aquele pedido para Deus, coloca nas nossas orações, e quando for a hora certa, Deus nos fala ou Ele manda alguém falar. Então, quantas vezes a gente fica ansiosa, e eu falo isso porque eu vivi muito isso, a ansiedade. Quantas vezes a gente fica ansiosa, querendo que as coisas mudem da noite para o dia e que mudem do nosso jeito. Mas não é assim. Deus sempre nos mostra que é na hora dele. Nós devemos fazer a nossa parte, colocar na oração e falar quando for a hora certa. Pedir que o Espírito Santo nos guie para quando for a hora certa, para que a gente possa conversar com aquela pessoa. E deixem aí nos comentários, quem já não passou por isso? Às vezes a gente fala uma coisa para aquela pessoa e é o certo a se fazer, e a gente vai lá e fala e entra num ouvido e sai pelo outro, e daqui a pouco passa um tempo e aí a gente sente que aquela é a hora de falar, e a gente vai e fala aquela palavra e a pessoa ouve, ela escuta, aquilo entra no coração dela. Então, para tudo tem o seu tempo. E como eu disse antes, a gente, por conhecer mais a palavra às vezes, né, ou ter mais comunhão com Deus, não precisamos ouvir menos que aquela pessoa, porque nós precisamos constantemente de ler a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, de estarmos em comunhão com Ele, para fortalecer a nossa fé. Era essa mensagem que eu tinha hoje, porque falou muito comigo ali sobre experiências que eu já tive, e eu falo aqui muito, na verdade toda palavra que eu falo aqui é de coisas que eu já passei, de coisas que eu vivo ou já vivi. Então eu espero sempre que, se isso ajudar uma pessoa, para mim é maravilhoso.